Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja sobre todos nós. Vamos orar assim como nós estamos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de nos reunirmos para estudar a Tua Palavra. E hoje um culto especial, um culto de oração. E cada um de nós temos nossos pedidos, nossos agradecimentos guardados no nosso coração. Alguns amigos estão expressando esse pedido através aqui do chat. Meu Deus, visite cada família representada, cada pedido que está sendo feito. Meu Deus, coloque a Tua mão com poder e glória sobre a vida dos Teus filhos neste momento e nos abençoe ao estudarmos a Tua Palavra. Que o Espírito Santo nos guie e nos motive. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 14, a partir do versículo 11. Nos diz assim, Jeremias capítulo 14, versículo 11: Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo, para o bem dele. Como que é mesmo esse texto? Jeremias 14, versículo 11: Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo, para o bem dele. Meus amigos, esse é um texto um tanto quanto difícil de se entender. E hoje que nós estamos num culto de oração, nós temos nossos amigos que estão colocando aqui neste momento os seus pedidos de oração, nos reunimos para estudar a palavra, para orar, e o texto que nós abrimos neste momento, o Senhor está dizendo para Jeremias, para que não ore por este povo. É desafiador esse versículo, e nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê um entendimento, a sabedoria, para entender o que está acontecendo aqui. Porque isso vai fazer a diferença na nossa vida. Porque o chamado que Deus tem para todos nós é de nós orarmos. E com certeza já vem na sua mente aquele texto que diz: orai sem cessar, orando em todo o tempo. Paulo nos anima a orarmos. Quantas pessoas estão precisando de oração? Mas aqui nesse texto, o Senhor disse para Jeremias: não ores por este povo. Nós precisamos entender, não sei se o nosso amigo vai conseguir colocar aí do ladinho aqui da nossa tela, né? Essa tela esse slide, onde nós temos uns textos bíblicos, porque nós precisamos entender a classificação dos profetas, o chamado de Jeremias, para nós entendermos o que realmente está por detrás desse texto. Nós temos a classificação dos profetas em 4. Por exemplo, nós temos os profetas que escreveram as partes da Bíblia, como Moisés, Jeremias e Daniel. Nós temos os profetas que não escreveram nada da Bíblia, mas cujas mensagens e ministérios estão na Bíblia, como por exemplo, Elias. Ele não escreveu nenhuma parte da Bíblia, mas a Bíblia fala sobre ele. Eliseu, Oded, em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, nós temos no ponto 3, profetas que deram testemunhos oral, mas cujas palavras não foram preservadas. A Bíblia fala deles, eles deram testemunho, mas as suas palavras não foram preservadas. Números 11, versículo 24 e 25, os 70 anciãos que receberam o Espírito Santo e profetizaram. Os profetas que Obadias escondeu em cavernas.
No Novo Testamento nós temos as 4 filhas de Filipe, Atos capítulo 21, versículo 9. E no ponto 4 aqui nós temos profetas que escreveram livros que não foram preservados. Natã, em 1 Crônica 29, 29, Gade, 1 Crônica 29, 29, Semaías, 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 15, Ido, 2 Crônicas 12, 15, 9, 29, Aías, também 2 Crônicas 9, 29, e Jeú, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 34. Nós precisamos ter esse quadro completo aqui, porque cada profeta teve o seu ministério. Alguns tinham aplicação para aquele tempo e para aquele local. Outros profetas, a sua mensagem era para aquele tempo, para aquele local e para as gerações futuras. Jeremias tem uma aplicação local, temporal, que chega até nós hoje em dia. E esse texto aqui chega para mim e chega para você e fala no fundo do nosso coração. Porque o profeta Jeremias, ele é um profeta conhecido como profeta chorão. Ele era um profeta que sentia, que chorava pelo seu povo. E nesse momento o Senhor chega para ele e diz: não ores por este povo. Olha só para vocês terem uma ideia, no capítulo 1 de Jeremias, logo no capítulo 1, no início aqui do seu livro, nos diz assim, palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estava em Anote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. A palavra do Senhor veio a Jeremias quando era o reinado de Josias. E eu estava olhando a palavra do Senhor, e lá no livro, no 2º livro de Reis, fala sobre os 7 últimos reis de Judá. E dos 7 últimos reis de Judá, apenas um fez o que era reto diante dos olhos de Deus. E foi o rei Josias. E o ministério de Jeremias começa no 13º ano de Josias. Ele passa pelo reinado começa em Josias, passa por Joacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Me chama a atenção quando eu olho aqui e vejo esse quadro, porque o pai de Josias, o avô de Josias, fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. O filho, o neto, o bisneto e o tataraneto, se assim for, né? A gente olhando aqui direitinho assim, fizeram o que era mal. Isso prova que a decisão de cada um servir ao Senhor precisa ser tomada individualmente, sabe? Não é garantia de que o filho vai herdar a espiritualidade do pai, seja ela boa ou má. Cada um vai tomar a sua decisão diante do Senhor. E mais, quando nós olhamos a história de Manassés, foi um dos piores, mais perigosos reis que já passou por este mundo. Ele fez atrocidades. Veio Amon, também fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E veio Josias, e fez o que era reto diante dos olhos de Deus. E no 13º ano de Josias, começa o ministério do nosso profeta que estamos falando aqui, o Jeremias. Ele pega uma parte boa, que é a parte de Josias, mas ele experimenta o reinado dos outros que fizeram o que era ruim diante de Deus. E isso levou à decadência, à ruína de Judá. No reinado de Zedequias, o que acontece aqui? Veio Babilônia, liderada pelo Nabucodonosor, e destruiu
Jerusalém e levou cativo muitos, não todos, muitos foram levados cativos para a Babilônia. O que o Senhor quer nos dizer com tudo isso? Vamos voltar ao texto. Jeremias 14, versículo 11. E disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. E quando eu leio, veja só, Jeremias 11, versículo 14. Olha aí para você ver. 11, Jeremias 11, versículo 14. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. E quando eu leio também Jeremias capítulo 7, versículo 16 e 17. Tu, pois, versículo 16, tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, não me importunes, porque eu não te ouvirei. Jeremias 7 e Jeremias 11 vem reforçando, reafirmando o que estava em Jeremias 14, Deus falando: não ores, não interceda por este povo, não me importunes por este povo. E a dúvida continua, porque nós temos na Bíblia grandes intercessores, Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 32, Samuel, em 1 Samuel, capítulo 7, e nós temos aqui Jeremias, que chora, que quer orar, interceder pelo povo, porém a palavra do Senhor é: não interceda, não ores por este povo. Sabe, meus irmãos, com a caminhada da vida, eu já encontrei algumas pessoas que em algum momento ou outro, conforme é o pedido, alguns dizem assim: eu não vou orar por fulano, porque ele sabe que isso está errado e ele está fazendo. Eu já vi gente que nega oração. E o pior ainda, alguns usam a Bíblia para justificar os seus meios. Eu fico pensando assim, parece que Jeremias é o bom da história e Deus não quer que ele faça a bondade. O que está acontecendo aqui? Aqui nesses pedidos que está passando aqui nesse momento no chat, aqui no coração de cada um de vocês que estão aqui na igreja, aqueles que vão assistir depois dessa pregação, todos nós temos os nossos pedidos e muitas vezes nós pedimos: fulano, amigo, ore por mim, ore por fulano. Ainda há pouco, chegando aqui à igreja, no meu celular chegou uma mensagem para eu orar por uma pessoa que está no hospital, alguém que está sofrendo, alguém que precisa de uma visita. E eu agora estou falando de um texto bíblico onde diz para Deus falando para o profeta não orar. A mãe vai deixar de orar pelo filho? O marido vai deixar de orar pela esposa? A esposa deixar de orar pelo marido? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Qual é o chamado de Deus para todos nós? Esse texto mexe conosco. Eu quero dizer, meus amigos e meus irmãos, que a palavra do Senhor, ela não se contradiz. Nós podemos ficar tranquilos com isso. Em momento nenhum a palavra de Deus se contradiz. Mas nós precisamos
nos aprofundar para vermos qual é a vontade do Senhor? Nesse livro que nós temos aqui, Profetas e Reis, é do Espírito de Profecia. Na página 182 e na página 183, ou na página 305 ou 307, conforme for a sua versão, ou então na página 415, se for em inglês. Nos traz uma luz sobre esse texto. Nos diz assim: os pecados da nação haviam ultrapassado o tempo da intercessão que Deus tinha dado sobre eles. No comentário bíblico adventista nos diz assim, que a nação relutava a reformar-se. Ninguém podia evitar a catástrofe que se avizinhava. Deviam permitir que o castigo e a disciplina fizessem a sua obra. De nada valeria a oração intercessória para evitar o iminente castigo que se aproximava. E mais abaixo diz assim, eles cruzaram a linha, o limite, o tempo de intercessão que Deus lhes havia dado. Eles haviam cruzado a linha, o limite, o tempo de intercessão que Deus lhes havia dado. Quando a gente olha para a história daqueles reis que eu coloquei ali, e até antes daqueles reis, Deus já os avisava, já mandava as suas mensagens de advertência, de que o povo precisava voltar ao Senhor e deixar o seu caminho de maldade, de que o juízo viria sobre eles. O tempo foi dado, a oportunidade foi estendida para todos. Quanto mais Deus estendia o braço para abraçá-los e para trazer para perto de si, mais o povo se tornava rebelde e corria para longe dos braços de Deus. O povo que foi chamado para ser luz se tornou trevas, se tornaram rebeldes. Deus tinha sonhos, propósitos para com a nação de Israel. Eles deveriam influenciar os gentios, porém eles foram influenciados. Começaram a adorar deuses pagãos. Eles cruzaram a linha, o limite, o tempo de intercessão que Deus lhes havia dado. E muitas vezes eles pegavam os profetas e os apedrejavam. Em Jeremias capítulo 8, versículo 5, nos diz, porque este povo de Jerusalém, rebelde e com rebeldia perpétua. Meus amigos, eles cruzaram o limite. E de nada agora adiantava fazer as orações, suplicar, porque o juízo eminente já estava às suas portas. Eles avançaram o sinal, ultrapassaram o limite. Em 1999, já tem um bom tempo, eu presenciei uma triste história em um rio
lá em Santa Helena de Goiás. Nós chegamos em um local, neste rio, fomos para a área de banho e o pai entrou e marcou ali, olha, até aqui vocês podem nadar, podem vir. O pai saiu, depois de um certo tempo, o filho desse homem foi para o local com outros garotos e ele cruzou a linha, o limite. E por ele ter cruzado, ultrapassado a linha, o limite, o rebojo, o redemoinho, não sei como que você entende, arrastou e puxou ele para o meio do rio e ninguém pôde fazer nada para salvar aquele menino. Quando o pai chegou, também não conseguiu, não tinha o que fazer. E um garotinho de 11 anos perdeu a vida, porque ele cruzou o limite. Avançou o sinal. Todos os esforços não adiantaram. Pode ficar tranquilo, meu amigo. Deus quer que você ore, porque o tempo ainda é oportuno. Ainda dá tempo. Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44, Jesus mesmo nos disse: amai os vossos inimigos e orai até por aqueles que vos perseguem. O tempo é de oração. Ainda dá tempo de interceder, de orar. Neste livro aqui, O Grande Conflito, na página 620, nos diz algo interessante. Nos diz assim: deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem o domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando a sua lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. Mais abaixo nos diz assim: quando a presença de Deus se retirou por fim da nação judaica, sacerdotes e povo não o sabiam, posto que sob o domínio de Satanás e governados pelas paixões mais horríveis e perniciosas, consideravam-se ainda como os escolhidos de Deus. Continuou o ministério no templo. Ofereciam-se sacrifícios sobre os altares poluídos, e diariamente a bênção divina era invocada sobre um povo culpado pelo sangue do querido Filho de Deus, e empenhado em matar seus ministros e apóstolos. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? No livro Grande Conflito está nos dizendo que quando a presença de Deus se retirou por fim da nação judaica, os sacerdotes não sabiam. Eles ainda continuaram o seu ministério no templo, oferecendo sacrifícios, diariamente pediam as bênçãos. A bênção divina era invocada sobre um povo culpado pelo sangue de seu filho.
Eles continuavam ainda o serviço, as formas religiosas ainda continuavam, mas todo aquele trabalho, aquela forma, o trabalho oferecido, o serviço do santuário ali naquele momento, tinha perdido a sua validade. E aqui na página 621 nos diz assim, assim quando a decisão irrevogável do santuário celestial houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado. E o zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios. Serão levados adiante. Em outras palavras, eu quero resumir a mensagem desta noite assim. Jeremias queria orar pelo povo, e Deus falou assim: Jeremias, não ore por este povo, não interceda, não adianta. Sabe por quê? Porque eles já cruzaram o tempo da graça que eu dei para eles. O juízo está chegando, Babilônia virá, vai destruir Jerusalém e vai levar muitos cativos para a Babilônia. Eu dei tempo, oportunidade, mas eles agiam comigo com rebeldia perpétua. Não adianta mais. Eles cruzaram o tempo da graça que eu tinha dado para eles. De igual modo vai acontecer antes da volta de Jesus. Nós não sabemos, aqui nos diz que o pessoal, na época ali que quando terminou o serviço do santuário, o pessoal não sabia, as formas religiosas continuavam ali. Quando a porta da graça for fechada, meus irmãos, quando a decisão irrevogável no santuário celestial tiver sido tomada, os habitantes da terra não o saberão. Mas as formas religiosas continuarão. Mas a decisão já foi tomada. Em outras palavras, não vai adiantar orar, não vai adiantar correr atrás, depois que a porta da graça se fechar. Quando a porta da graça fechará? Quando a decisão irrevogável será tomada? Aqui nos diz que os habitantes da terra não o saberão. Eu devo me preocupar com isso? Depende. Hoje é o dia da nossa salvação. É o dia de nós tomarmos a decisão de estarmos mais perto do Senhor. Hoje é o dia de nós vencermos com o Senhor. Hoje é o dia de nós orarmos uns pelos outros. Hoje é o dia de intercedermos pelas pessoas que nós amamos. Porque nós não sabemos quando virá, quando será tomada essa decisão. Nesse quadro aqui é uma representação artística, mas mostra que o juízo veio sobre Jerusalém. Ela foi destruída e muitos foram levados cativos para a Babilônia. Esse mundo se prepara para o juízo. Nós não sabemos quando será. Uma coisa nós sabemos, que hoje é o dia de nós tomarmos a grande decisão diante do Senhor. E de também tomarmos
o nome dos nossos amigos, dos nossos familiares e apresentá-los diante do Senhor. Porque hoje é o dia da salvação. O tempo é avançado. Coisas estranhas e horrendas têm acontecido. Cada dia que passa, notícias assim inacreditáveis têm chegado diante de nós. Tem muita gente desistindo da fé. Tem muita gente se entregando aos prazeres deste mundo. Tem muita gente se entregando aos prazeres. Tem muita gente se entregando aos traumas, ao pecado. Tem muitos guerreiros, guerreiras do Senhor que estão sendo vencidos. Mais do que nunca nós precisamos nos unir em oração, porque ainda dá tempo, meus irmãos. Ainda há um Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ainda há um Senhor que olha para nós, nos estendendo a oportunidade de salvação. Jesus ainda intercede por mim e por você. Tudo que o céu pode fazer está sendo feito para a nossa salvação. Mas a decisão será tomada. E eu não sei aonde que você se encontra nessa história. Nós vamos orar por muitas pessoas, questões de saúde, questões financeiras, questões emocionais, e vamos orar, minha gente, porque a oração tem poder. Mas vamos orar também pela conversão, para Deus transformar o seu coração, o meu coração, porque o tempo é avançado. O tempo é avançado. Diante de nós está um tempo de angústia do qual nunca houve sobre a face da terra. E o tempo oportuno que nós temos é de preparo, de nos enchermos do Espírito, para nós assim atravessarmos esse tempo que temos diante de nós. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, nos diz assim, ó: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas, esse mais aqui é uma conjunção adversativa, é um tipo, uma pausa que, aqui vai, até aqui vai uma ideia, aí vem o mas, porém, contudo, entretanto. Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. A misericórdia do Senhor tem nos alcançado. E por isso nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem um chamado e tem algo especial para que você e eu venhamos fazer. Todos nós temos pessoas que nós queremos vê-las no céu. Todos nós temos pessoas queridas, muito, muito, muito amadas,
que nós queremos vê-las nos braços de Jesus. Todos nós aqui temos. E não sei se você, assim como eu, já tentou, já pregou para essa pessoa, já abriu a Bíblia diante dela, manda um link de um vídeo, manda uma música, entrega um livro, faz um folheto e faz de tudo. E contudo, essas pessoas ainda não estão no caminho do Senhor. Sabe o que nós podemos fazer, meus irmãos? O que ainda dá tempo e o que é mais poderoso do que tudo é orar. É orar. Porque essa obra não será feita por mim, é feita por Deus, pela obra do Espírito Santo na vida desse meu amigo, desse meu familiar, do seu amigo. Hoje, a palavra do Senhor para mim e para você é: ore, interceda, porque ainda dá tempo. Hebreus capítulo 3 vem falando sobre o toque especial do Espírito Santo na vida dessas pessoas que nós amamos. Ore, chore, jejue, faça o que for necessário, porque o tempo de graça que nós ainda temos é tempo para salvar, para colocar essa pessoa diante de Deus, para que o Espírito Santo faça grande obra na vida dela. Porque vai chegar o dia, meus irmãos, que a porta da graça vai se fechar. E cada um terá que estar diante de Deus, sem um intercessor. Eu peço que o Senhor atue com poder e glória sobre todos nós que estamos aqui, para que venhamos aproveitar esse tempo oportuno, porque Deus tem sido longânimo com cada um de vocês que estão aqui, para que venhamos colocar nossa vida diante do altar do Senhor. Não há mais tempo, meus irmãos, para tanto entretenimento que é nos oferecido por aí. Tem muita água doce sendo oferecida, tem muita água suja sendo oferecida também. Mas Deus quer limpar a nossa mente e o nosso coração e nos colocar prontos para estar juntos e adentrar os portões celestiais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie, que Deus nos guarde. Deus te chama para uma vida de oração, menos entretenimento, menos diversão, menos novela, menos filme, menos mundo e mais joelho no chão. Hoje é o tempo, amanhã pode ser tarde demais. Que Deus te abençoe.